Estamos felizes, né? Como eu já disse, comemorar, celebrar a Deus é sempre uma oportunidade muito grande da gente reconhecer como Deus é bom, como fiel é o Senhor em todo tempo, como cantamos aqui. A fidelidade de Deus, ela nos surpreende. Hoje pela manhã eu estava falando aqui sobre misericórdia, né? Misericórdia é um pouco diferente de graça, mas acaba se completando. Que a graça é o favor que nós não merecemos, né? Aí a palavra vai dizer que misericórdia, vai nos ensinar que misericórdia é o castigo que merecemos. Porém, a misericórdia de Deus apaga as nossas transgressões e paga aquilo que nós devíamos. Então, hoje, antes de você acordar, você se despertar, a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovaram sobre a sua vida. Amém? E a palavra de Deus vai dizer também que elas se renovam e elas são infindáveis, porque Deus é bom. E nesse período de comemoração, de celebração a Deus, a gente tem muito que agradecer. Porque a obra de Deus, como eu disse aqui no momento de oferta, ela é feita de milagres. O homem seria improvável, impossível fazer com que uma obra durasse tanto tempo, pela força do seu braço, pela sua capacidade intelectual. Não seria possível. Talvez a gente possa levar um projeto da nossa vida com a nossa capacidade. Talvez a gente possa criar uma empresa, fazer dessa empresa uma empresa abençoada, próspera, com a inteligência que Deus nos deu, com a capacidade também que vem do alto. Mas quando se trata de obra de Deus, é algo que o homem, ele é apenas um instrumento. E quando eu estou dizendo de apenas, é isso mesmo, apenas um instrumento. Porque essa obra é uma obra santa. A obra é uma obra que requer de nós muita dependência de Deus. Requer de nós que não uma força do braço apenas. Precisa sim, porque a palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam desse reino. Então é necessário força? Sim, é necessário força. Porém, de nada vale a força se a bênção de Deus não estiver sobre nós. De nada vale a força se Deus não for na frente. E assim como cantamos e acreditamos, é Deus que tem ido à frente desta igreja. É Deus que tem feito dia após dia o sol nascer. E quando pensamos que é o fim da linha, eis que o Senhor, com a misericórdia dele, a grandeza dele, ele vem sobre nós e mostra que a fidelidade, ele não é homem para mentir, nem filho do homem para dizer algo e não cumprir. Ele é fiel. E se um dia essa igreja nasceu no coração de Deus, é o Senhor que tem sustentado esse lugar. Se essa igreja um dia a gente sabe, né, fica ouvindo algumas histórias, que essa igreja foi gerada em oração, né? Porque alguns irmãos que frequentavam lá em Niterói, né, um deslocamento grande, começou a orar, não é isso, Rosário? Começou a pedir, Senhor, abençoa para que também haja uma igreja metodista em São Gonçalo. E aí, eu fiz um convite para que estivesse conosco, mas não será possível, né? O bispo Paulo, ele não tinha agenda mais para o mês de outubro. Mas eu creio que muito antes de nascer no coração do bispo Paulo, antes disso, Deus ouviu a oração e o clamor de um povo que estava clamando, orando, para que essa igreja se tornasse uma realidade. E quando a gente pensa sobre isso, e é sobre isso que eu quero conversar, falar com a igreja nessa noite, quando eu penso sobre uma igreja que nasce, e ela não nasceu no coração do homem, ela nasceu antes no coração de Deus, essa igreja ela vem carregada de um propósito, sim ou não? Amém? E eu quero lembrar que quando estávamos orando, né, me incluo nisso, quando o povo estava orando, pedindo a Deus para que Deus pudesse mover algo nesse lugar,
Eu creio que eles não estavam orando por um prédio. Eles não estavam orando por um lugar apenas. Eles estavam orando para que se levantasse aqui uma igreja de discípulos de Jesus, que amassem o Senhor, né? Que servisse a Deus. E aqui fosse um instrumento de salvação na vida dos moradores dessa cidade. E quando o clamor desse jeito chegou ao coração de Deus, Deus entendeu que não se tratava de um monumento, não se tratava de um prédio, tijolo, de concreto, de ferro, mas se tratava de homens e de mulheres disponíveis a serem relevantes no lugar onde Deus estava colocando. Eu creio que isso moveu o coração de Deus. Porque Deus não se impressiona com o monumento. Deus não chamou a gente para levantar monumento, prédios. O Senhor levantou e chamou a gente para ser a igreja dele nesse lugar. O Senhor nos chamou para ser sal da terra e para ser luz do mundo. E quando nós pensamos em relevância, né? Eu fico pensando que é muito possível, se a gente não vigiar e tomar cuidado, que o movimento se torne monumento. O movimento é vivo. Amém, igreja? O movimento é vivo. O movimento tem pernas. O movimento tem sensibilidade. O movimento entende a direção para o qual Deus está caminhando. Mas se nós não tomarmos cuidado, a gente faz do movimento um monumento. E o monumento é parado. O monumento não tem vida. O monumento não passa de um prédio. E Deus não nos chamou para ser um prédio. É por isso que no próximo domingo, eu já quero abrir um parênteses aqui, no próximo domingo, aliás, no terceiro domingo, pela manhã, nós vamos caminhar pela cidade. Nós estamos preparando, né, carro de som, nós estamos preparando, já mandamos o pedido lá para a Guarda Municipal autorizar para que a gente faça isso. Nós vamos sair daqui da porta da igreja, orando, intercedendo pela cidade, abençoando a nossa cidade, orando sobre isso que nós cantamos aqui, para que cadeias, grilhões se despedacem, orando para que toda a cegueira espiritual da cidade seja removida e o Senhor venha reinar sobre São Gonçalo. O monumento não faz isso. O monumento é para dentro. O monumento, ele se importa somente em si mesmo. Mas o movimento não. O movimento, ele sai das quatro paredes. Eu quero profeticamente, esse terceiro domingo pela manhã, e você é mais do que convidado, você é convocado para estar aqui, para que a gente consiga sair em oração, e a gente marcar território, ir pelas esquinas, declarando sobre as vidas, declarando sobre isso que nós acabamos de declarar aqui, que todo medo, toda depressão, toda ansiedade, ela caia por terra em nome de Jesus. Toda violência, né? Antes mesmo de pensar em estar em São Gonçalo, né? Um dia eu comentei com a minha esposa, falei, meu Deus, a cidade está no RJTV o dia inteiro, né? Todo dia São Gonçalo está no RJTV, no noticiário. Muito antes de pensar que eu estaria aqui, a gente fica sabendo, e talvez quando a gente está no meio, a gente nem se dá conta. A gente até se acostuma, vou dizer a verdade. Porque antigamente, quando tinha alguma situação, aquilo chocava tanto. Eu me lembro de uma vez que mataram um menino perto da minha casa. Foi um evento. Todo mundo foi lá saber o que houve. Um círculo, uma multidão em volta. Mas hoje se tornou tão comum, mas tão comum. E um dia eu estava vindo para a igreja, botei os meninos no colégio, estava vindo em direção à igreja. E aqui nesse prédio comercial aqui, um senhor, ele tinha
se lançado na frente de um ônibus e ele morreu. Ele se suicidou. E o trânsito corria como se nada tivesse acontecido. O carro, a roda do carro passava 20 centímetros da cabeça do morto. Por quê? Porque a sensibilidade cada vez mais tem sido perdida. Porque cada vez mais a palavra de Deus tem se tornado uma verdade, dizendo que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Eu e você não somos monumento, nós somos movimento que o Senhor chamou para fazer diferença. Eu e você, monumento não tem sentimento. Monumento não tem essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro. Movimento sim. Movimento entende que o Senhor chamou ele para uma obra específica de salvação, de levar alegria, de mudar a realidade em sua volta. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Em reverência à palavra do Senhor, você pode se levantar. Livro de Neemias, capítulo 1, você encontrou? Se encontrou, diga amém. A palavra do Senhor nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Deus nosso, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos para ouvirem a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. De todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredires, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, guardardes os meus mandamentos, eu os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes são os teus servos e o teu povo, que resgataste com grande força e com tua mão forte. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos, que desejam e temem o teu nome, e faze prosperar hoje teu servo,
e dá-lhe graça perante este homem. Então, eu era copeiro do rei. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, a tua palavra é tão poderosa. Ministra, fala conosco nessa noite. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Hoje pela manhã, apesar de a gente ter feito um culto um pouco menor, eu estava falando sobre Jeremias capítulo 29, que é o mesmo contexto praticamente. O povo, durante muito tempo, fez algumas escolhas equivocadas. O povo não elegeu Deus no seu coração como único. E o Senhor, nesse sentido, Ele deseja que o nosso coração, Ele seja único. Amém, irmão? Às vezes a gente tem muitas paixões. Às vezes a gente acaba dividindo o nosso coração em compartimentos. Mas o Senhor, Ele deseja ser único para nós. Ele deseja que toda a nossa devoção e toda a nossa adoração seja destinado a Ele. Ele adverte, porque talvez a gente não adore imagens, deuses menores, mas Mamon é uma causa que faz muita gente tropeçar, o Deus do dinheiro. E Jesus mesmo vai dizer nas suas palavras que é impossível a gente ter dois senhores. Por quê? Porque ou a gente vai adorar um e desagradar e desprezar outro, né? Ou um será honrado e o outro será esquecido. Então é impossível nós termos no nosso coração mais do que um Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que no teu coração existe só um Senhor, amém, irmãos? Não cabe no nosso coração mais outro, uma vez que conhecemos Jesus. E reconhecemos que Ele é único e suficiente em nossa vida. Mas o povo de Israel, durante muito tempo, oscila em muitas vezes em abandonar o Senhor. E o Senhor já tinha advertido que uma vez que isso acontecesse, o povo fica tão vulnerável. Porque toda vez que nós abandonamos o Senhor, toda vez que viramos as costas para Deus, decidimos caminhar do nosso jeito, da nossa forma, é inevitável que tanta coisa ruim aconteça com a gente. É inevitável porque nós permitimos que tantas brechas sejam levantadas sobre nós, né? Ficamos vulneráveis espiritualmente, somos cegos porque não ouvimos mais a voz de Deus, nos lançamos nos precipícios da vida até mesmo sem querer. Por quê? Porque não tem ninguém que está dizendo, cuidado, tem um precipício aí, você vai cair, você vai se matar, você vai se ferir. E quando nós nos tornamos autônomos da nossa própria vida, a gente está assinando, né, a longo prazo, morte para a gente. E isso aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, então, está vivendo um período onde Deus já venceu tantas batalhas por eles, mas em momento agora o povo está vulnerável, porque eles abriram mão de Deus, e de alguma forma o Senhor está ensinando para eles. E a palavra de Deus diz que eles foram levados para o cativeiro, para o cativo. O que significa isso? Significa que outras nações vieram, guerrearam contra Israel. Israel perdeu a guerra. E tudo que era de bom em Israel, em Jerusalém, foi levado para eles. Isso diz respeito a quê? Diz respeito a todas as riquezas que Jerusalém possuía. Isso diz respeito a todo o ouro que Israel carregava. Mas isso não fala apenas de coisas, fala também de pessoas. Tudo que era de bom, tudo que era de melhor, eles levavam para servir os seus reis. Quando a gente vê a história de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, é outro contexto, mas acaba se encontrando, porque eles também eram doutores, eles também eram príncipes, não era qualquer pessoa. E eles são levados para servir Deus
para servir na Babilônia, o rei da Babilônia. E Daniel, mesmo ali naquela condição, ele não se mancha, ele não se permite, né, estar ali naquele contexto de morte. Ele preserva o seu coração. Da mesma forma, Neemias também é conduzido. Ele está em outra cidade, ele está em outro contexto, mas ele também está longe de Jerusalém. Ele também está bem longe, servindo o rei como copeiro. E o que o copeiro fazia? O copeiro levava a comida, preparava a mesa, servia o vinho do rei. Esse era o trabalho de Neemias. Neemias então foi tirado da sua terra, tirado de Jerusalém, levado para uma outra terra para servir. Quando a gente entende então de cativeiro, é isso. O povo está longe da sua terra. O povo que era livre agora está escravo. O povo que tinha as suas próprias coisas agora não tem mais nada. Por quê? Porque eles agora estão a serviço de um outro rei. Trabalhando muitas horas por dia, trabalhando para comer, e o Senhor não chamou nem o povo, nem a gente para isso, amém, queridos? Na cruz do Calvário, o Senhor conquistou a nossa liberdade mais uma vez. E precisamos declarar que é definitivo. Nenhum outro rei colocará a mão em nossa vida, porque nós somos exclusivos do Senhor, amém, queridos? Mas a palavra de Deus, então, vai dizer que nesse contexto, Neemias está ali servindo o rei, e chegam alguns moradores, né, chegam algumas pessoas de Jerusalém, e ele quer saber como é que está a cidade. Talvez Neemias tenha muito tempo longe, talvez Neemias está há muitos anos ali no cativeiro, e ele tem uma necessidade de saber como é que está a sua terra. Ele pergunta para algumas pessoas que estão chegando, está aqui, ele fala, um dos meus irmãos, Anani. Anani chega de Jerusalém e ele pergunta a Anani, como é que está Jerusalém? Me fala como é que estão as coisas lá. E Anani vai dizer que a realidade de Jerusalém é caótica. As palavras de Anani, diz assim, verso 3, coloca para a gente aí. Verso 3. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria. Diga comigo, em grande miséria. Estão em desprezo. O muro da cidade, o muro de Jerusalém, foi fendido, foi rompido, caiu. As portas do templo da cidade foram queimadas a fogo. E a palavra de Deus me chama muita atenção, porque quando Neemias escuta o que está acontecendo na sua terra, Neemias, ele fala para nós como uma igreja, como nós, como discípulos do Senhor, devemos nos portar. Porque alguém, ainda que esteja nesse lugar de copeiro, ele se importa. Talvez Neemias está numa condição muito melhor do que qualquer habitante de Jerusalém. Mesmo como escravo, mesmo como alguém que está ali servindo, ele tem comida, ele tem conforto, ele tem tudo que o palácio dá para ele. Mas quando ele ouve essa palavra, o coração dele se quebranta. Quando ele ouve o que está acontecendo fora ali da sua realidade, ele sabe que a sua cidade, o seu país, está em grande miséria, está em grande desprezo, está tudo queimado, está tudo derrubado. Neemias não é indiferente. Quando eu estava preparando essa palavra, o Senhor ministrou no meu coração. Quando eu levanto uma igreja, quando eu levanto um povo, eu tenho uma expectativa que esse povo seja relevante no lugar onde eu plantei eles.
Quando eu levanto uma igreja, eu levanto um povo, eu tenho uma expectativa que essa igreja, que esse lugar tenha condição de servir, de abençoar. E essa palavra que me salta aos olhos quando eu olho para Neemias, porque acompanhe comigo, se você fechou sua Bíblia, por favor, abra. A Bíblia vai dizer que o que Neemias faz quando ele ouve essas palavras. Verso 4, coloca para a gente aí, para a gente ler junto. E ouvindo, e sucedeu que ouvindo eu, ouviu eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Repare que a postura de Neemias não é de indiferença. Apesar dele estar num ambiente de conforto, apesar dele estar num ambiente que talvez ele diga, já não é mais comigo, eu estou aqui, eu estou a salvo. Apesar de estar tudo queimado e destruído lá fora, eu estou salvo. Para mim está sob controle. Aqui eu tenho comida, tenho bebida, como do que é melhor, provo da comida do rei, eu vou querer mais. Mas esse não é o pensamento de Neemias. A palavra de Deus diz que Neemias, ele chora. Neemias se assenta. Essa palavra entra no coração de Neemias como uma flecha. E ele senta, ele chora. Ele se lamenta por muitos dias, por alguns dias, diz a palavra. Eu estive jejuando, ele está dizendo, eu estive jejuando, estive orando. Por quê? Porque ele não é indiferente. Irmãos, eu creio, quando o Senhor, ele levanta e tem levantado e sustentado essa igreja, nós somos fruto de milagre, como eu já disse, amém? O Senhor carrega no seu coração uma expectativa sobre nós. Porque muitas vezes nós já recebemos a salvação. Tem alguém salvo em Jesus aqui? Amém, irmão? Você é salvo em Jesus, glória a Deus. Entregamos a nossa vida para o Senhor. Como cantamos aqui, a igreja vai ser arrebatada. Num piscar de olhos acontecerá. Eu não quero entrar aqui se a gente acredita antes ou depois, né, da grande tribulação, se a igreja vai estar, se não vai estar. Para mim o importante é que antes ou depois vamos para o céu. Amém, queridos? Antes ou depois estaremos com o Senhor na glória. E é muito perigoso para a gente que é salvo em Jesus se tornar alguém diferente com a sua realidade. É muito perigoso para a gente se fechar dentro de um ambiente e como um lugar de segurança, de conforto, de alegria. A gente ama a igreja, né, irmãos? Igreja é maravilhoso. Igreja é algo que a gente tem vontade, quando a gente sai da nossa casa, tem alegria por estar. Mas é muito perigoso que a gente faça desse lugar um lugar fechado, a gente faça desse lugar um monumento. Um monumento porque aqui eu tenho salvação, aqui eu canto, aqui eu oro, aqui eu faço amigo, aqui eu crio meus filhos, aqui eu trabalho para Jesus, aqui eu canto, eu cozinho, eu varro, eu limpo, eu trabalho na obra de Deus, eu administro, eu faço aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E tem que fazer mesmo, amém? Você ainda não está dentro de um contexto, servindo a igreja, convido você a servir, para que cada vez mais a gente se torne uma igreja forte. Amém, igreja? Se você tem um talento, se você tem um dom, se você tem algo que Deus, tenho certeza que você tem, carrega dentro de você, não venha apenas sentar, ouvir e ir embora. Coloque-se à disposição do reino de Deus. Amém? Tem muito trabalho, tem muita coisa a se fazer. E cada vez que a gente se coloca dentro desse ambiente, para se tornar alguém que Deus usa, Deus começa a usar, Deus começa a fazer. E a nossa igreja vai ser cada vez mais sendo fortalecida, ativa e fazendo diferença no ambiente que ela está instalada.
Neemias ele chora porque ele sabe do que ele já viveu no passado. Neemias chora porque ele sabe que o povo está debaixo de maldição, mas esse povo foi chamado para ser bênção. Então Neemias ele se lamenta durante tanto tempo, ele chora, ele ora, ele jejua. Ele está dizendo e ele está buscando para Deus, Deus, e agora? A oração que nós lemos, ele está dizendo, Deus dos céus, que fez o céu, que fez a terra, que tem o controle de todas as coisas. Ele começa a clamar por uma intervenção de Deus. Eu acredito que é isso que a igreja foi chamada para fazer. Se levantar e clamar por uma intervenção de Deus. Se levantar e clamar dizendo, Senhor, eu não aceito a minha cidade todo dia nos noticiários. Senhor, eu não aceito que a violência cada vez mais tem dominado. Não, Senhor, eu não aceito, que tantas situações aconteçam na minha cidade. Porque é muito perigoso, mais uma vez digo, a gente focar o céu, e tem que focar mesmo, mas a gente deixar de fazer diferença no lugar onde o Senhor tem nos plantado. Enquanto o Senhor não nos chama, a igreja vai ser arrebatada, glória a Deus. Mas enquanto a igreja não é arrebatada, ela é chamada para fazer diferença no lugar onde ela está. Enquanto o céu não se abrir e Jesus aparecer, rodeado de anjos, declarando a grandeza, a glória de Deus, e Jesus chamando a sua igreja para subir, meu Deus, vai ser algo tão glorioso, tão maravilhoso, irmão. Até isso não acontecer, que a gente olhe para Neemias e para tanto homem de Deus, e a gente diga assim, Senhor, o Senhor me plantou nesse lugar, e o Senhor me plantou para ser um monumento, o Senhor me plantou para ser um movimento. Eis-me aqui, Senhor, pode me usar para fazer diferença. A palavra de Deus diz então que Neemias ele chora, ele ora, ele passa por esse processo. Mas o que Neemias faz depois disso? Ele se levanta. Amém, irmão? Ele se levanta. Porque ele sabe que chorar e se lamentar não vai resolver. Algo precisa ser feito. E uma coisa que Deus respalda é quando nós nos movemos em fé. Se tem algo que Deus respalda na vida do crente, é quando ele sabe que algo tem que ser feito. Eu vi um testemunho esses dias que mexeu muito no meu coração de alguém que foi engenheiro, bem sucedido durante muito tempo. E aí aconteceu uma situação que ele foi mandado embora. Ele tinha algumas dívidas e com aquilo que ele recebeu de indenização foi só para pagar dívida. E ele saiu de um patamar de muito conforto para zero. As economias acabaram. E aí nesse testemunho ele estava contando que um dia, ele pediu direção a Deus e pediu a Deus, Deus, o que eu faço? E ele frequentava uma igreja, todo mundo sabia da condição dele. E a esposa dele dizendo, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa se movimentar, a gente precisa agilizar. E ele falou, mas o que a gente pode fazer? E um dia a esposa preparou uma bandeja de brigadeiro, levou para a igreja sem ele saber. E quando o culto terminou, está ela na porta da igreja vendendo brigadeiro. E ele falou que isso mexeu no coração dele, arrebentou ele. Ele brigou com ela, porque ela estava expondo ele de uma forma muito ruim. E ele perguntou para ela, o que você quer que eu faça? Não há nada que eu possa fazer. Homem, se mova. Porque Deus ele vai agir conforme a gente se movimenta. E aí ele pegou, se dispôs a revender jornal. Para um engenheiro muito bem sucedido, vender jornal em BH era uma vergonha muito grande. Mas ele se dispôs a vender jornal, ele comprou uma quantidade pequena, colocou uns meninos para entregar o jornal, e numa velocidade extraordinária, Deus fez daquele homem, um homem dono de revista, alguém muito bem sucedido na sua cidade. Por quê?
porque ele acreditou no milagre de Deus, mas ele colocou a mão na obra. Às vezes a gente está impedido. Hoje foi dia de votação e a gente tem colocado e coloca a nossa expectativa em homens que foram votados, né? Mas você sabe onde está a resposta dessa cidade? A resposta dessa cidade está na igreja. Sabia, irmãos? Sabia que a resposta dessa cidade não está no legislativo? A resposta dessa cidade não está no executivo. A resposta dessa cidade está em Jesus. A resposta dessa cidade está quando uma igreja se levanta em propósito de viver o que Deus tem separado ela para viver. A resposta não está no prefeito, não está no vereador A ou no vereador B, que pode ter uma ideia muito boa. Mas a resposta dessa cidade é quando Deus levanta igrejas fortes. Quando Deus pega essas igrejas e faz que essas igrejas não sejam para dentro, mas essa igreja, elas saem para fora. E quando elas chegam no ambiente de trabalho dela, tem um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo ali para fazer diferença no lugar onde ela foi plantada. Esse é o chamado. Neemias chora, Neemias jejua, Neemias pede direção para Deus, uma visão extraordinária. Ele se levanta e um dia ele vai lá servir o rei. Um dia ele pega lá da bandeja dele e vai lá servir o rei como ele sempre faz, ali o vinho que ele sempre dá. Só que quando o rei olha para ele, percebe que o semblante dele está caído. O verso 2, o capítulo 2 vai dizer que na hora que ele está servindo, o rei pergunta: Neemias, que isso? Por que o seu semblante está caído dessa forma? Para um escravo, isso era um desaforo tão grande, chegar na presença do rei dessa maneira. Mas por que Neemias está? Porque o coração, né, a face revela muito do que está no nosso coração. E quando ele chega lá para servir o rei, o coração dele está angustiado, semblante caído. E o rei pergunta para ele: por que está assim o teu coração? E Neemias vai dizer: rei, a minha cidade está destruída. Os muros da cidade foram derrubados. As portas foram queimadas. Não se tem mais nada. E o rei pergunta: o que eu posso fazer por você? O próprio rei que destruiu. Mas agora o rei está dizendo: o que eu posso fazer por você? Rei, eu preciso de autorização. Eu preciso que o Senhor me dispense. Porque eu quero ir lá em Jerusalém. Eu quero colocar a mão na massa. Eu quero fazer cimento. Eu quero, fazer tijolos. Eu quero fazer portas. Neemias, do que você precisa? Ah, eu preciso de cimento, de argamassa, de madeira, de mármore. Eu preciso de tudo. Então está aqui, você está dispensado. E eu vou dar para você todas as cartas e autorizações, tudo o que você precisa para você transportar até Jerusalém, tudo o que você tem necessidade. E por onde você passar, eu estou mandando aqui cartas que autorizem também você, pedido para que você passe com todas essas coisas que você precisa dentro de outros reinados, para que você chegue mais rápido. Irmão, sabe quem pode fazer essa coisa? Só o Senhor. É só o Senhor que pode mover o céu e o coração do homem. Quando uma igreja ela se levanta com o coração firme, dizendo: Senhor, nós queremos fazer algo pela nossa cidade. Deus vai enviar pessoas, recursos, Deus vai enviar unção, Deus vai capacitar o povo, Deus vai levantar gente ungida, Deus vai levantar gente com capacidade de nos abençoar, e nós vamos nos levantar. E quando eu digo nós, eu não estou me resumindo à Igreja Metodista Central em São Gonçalo, mas eu estou falando sobre um povo que clama por justiça, um povo que ama o Senhor, um povo que deseja fazer diferença onde Deus colocou. Por que muitas vezes o recurso não vem? Porque nos falta visão.
Por que muitas vezes não vem isso? Eu falo para toda a nossa vida. Porque Deus não é Deus de desperdício. Se a gente quer provisão, a gente vai precisar de visão do Senhor. Se a gente quer provisão, a gente vai precisar se colocar à disposição do reino. Se você quer provisão de Deus na sua vida, na sua casa, antes da provisão, vem a disposição de servir o Senhor. Quantos estão entendendo, irmão, o que Deus está falando aqui? Neemias, então, ele se levanta e ele, com todas essas coisas, ele vai destinado até Jerusalém com um objetivo. Qual o objetivo? Reconstruir os muros. Reconstruir a vida espiritual da cidade. Neemias se levanta não apenas como um pedreiro. Neemias se levanta não como um engenheiro. Mas Neemias vai se levantar como um líder espiritual da nação. Pastor, mas era um copeiro. Era um copeiro que servia. Mas Deus usa as coisas loucas para envergonhar as sábias. Deus pega o pequeno e faz dele grande. Deus pega aquele que não é e faz para que ele seja. Sabe para quê? Para que a glória seja sempre de Deus. Talvez você se julgue apenas um copeiro. Talvez você se julgue apenas alguém que não é visto. Mas o Senhor está ministrando ao nosso coração nessa noite, que Ele conta conosco para fazer uma intervenção nesse lugar. O Senhor conta com a minha vida e com a tua vida, para quê? Para fazer diferença onde Ele nos plantou. O Senhor está olhando para a nossa vida e está pensando, enquanto não houver um levante da igreja, recursos serão escassos. Mas quando a igreja se levanta, irmãos, meu Deus. Quando a igreja se levanta em fé, os recursos financeiros humanos virão. Neemias, ele está entendendo isso, e quando Neemias chega, ele mobiliza uma quantidade imensa de pessoas. Neemias, imagine caminhões, não é caminhão não, que não existia caminhão, mas imagine uma chegada de tanta coisa ali em Jerusalém, é mármore, é ferro, é comida, é tudo o que vocês podem pensar, chegando em Jerusalém com Neemias. Neemias, então, ele chega com tudo que o povo precisa. E ele começa a dizer, gente, vamos começar a reerguer os muros que foram queimados. Vamos consertar as portas que foram derrubadas e queimadas. Vamos fazer algo. Mas eu quero te chamar a atenção que toda vez que nós nos levantamos para fazer diferença, opositores virão. E às vezes opositores dentro do próprio povo. Porque o inimigo agora não está do lado de fora. O inimigo agora está do lado de dentro. Tem uma dupla ali, né? Chamado Sanbalat e Tobias. Que mesmo sendo de Jerusalém, eles não querem ver o avanço do reino. Eles não querem ver crescimento. Ele não quer ver a cidade sendo construída, reestruturada. Eles zombam, eles debocham, eles murmuram, eles emprestam a boca para Satanás, para amaldiçoar o serviço de Neemias. Eles estão armados, eles fazem ciladas para tentar matar e destruir Neemias. Neemias, desce desse muro, por quê? Porque nós queremos conversar com você, mas a palavra de Neemias é uma só: eu estou ocupado, envolvido numa grande obra, e eu não posso parar, aleluia. Neemias está dizendo, não, eu não vou descer, eu estou aqui empenhado em viver algo que Deus me chamou para viver. Irmãos, às vezes os opositores vão se levantar contra a igreja. Às vezes os opositores vão se levantar contra a obra do Senhor. Mas ninguém pode parar essa obra porque ela é santa. Ninguém pode parar essa obra porque ela é do Senhor. Ela não depende de homem. Mas o que Deus nos chama nesse tempo a viver, irmãos,
É olhar, se levantar como Neemias. A gente olhar para fora. Porque quando a gente olha para fora, a gente vai se dar conta. E apesar da nossa igreja ter lutas, dificuldades, como toda igreja tem, a gente está no paraíso. Porque lá fora é filho matando pai, é mãe matando filho. Lá fora é uma escravidão imensa. Lá fora não tem paz. Lá fora tem pessoas depressivas, pedindo a morte todo dia. Lá fora tem gente que vai dormir essa noite sem saber se amanhã vai comer, vai dormir com fome, sem saber que amanhã tem comida. É tempo da gente se levantar. Posso ouvir um amém, se quer um só? É tempo da gente se levantar. É tempo da gente parar de conflitos internos, situações dentro daqui, porque lá fora tem um povo gemendo. É necessário que a gente olhe para dentro de nós e a gente fala assim, meu Deus, não há tempo mais para perder. Você pode dizer isso comigo nessa noite, ministrar sobre quem está do seu lado? Sidney, não há mais tempo a perder. Pastora, não há mais tempo a perder. Tiago, não há mais tempo para perder. Iron, não há mais tempo para perder. Camila, não há mais tempo a perder. Não há mais tempo a perder com coisas irrelevantes. Não há mais tempo a perder. Olhe para mim, irmãos. Não há mais tempo a perder com coisas irrelevantes. Não há mais tempo se perder se a gente está fazendo isso ou aquilo. O que importa é se nós estamos sendo relevantes no lugar onde o Senhor tem nos chamado a ser sal da terra e luz do mundo. Opositores vão se levantar, o inferno vai se levantar, o diabo vai se levantar, mas vai se levantar para cair. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que peleja contra nós. Eu e você temos que ter o entendimento em nosso coração, que enquanto nós estamos aqui, talvez, de vez em quando surge uma situação e a gente perde um tempão brigando aqui, lutando aqui. Enquanto isso, as portas lá fora estão queimadas, os muros estão derrubados. E Deus olhando, esperando, eu dei para essa igreja unção, poder, recursos. Que seja um tempo poderoso da gente se levantar. Eu não sei você, e eu quero finalizar com isso. Eu não sei você, mas no dia do meu aniversário, eu fico meio macambuzo, assim, meio triste. Mas alguém assim? Que no dia do aniversário não fica 100%, é também, Lenin, é? No dia do aniversário fica assim meio, bate um negócio assim esquisito, né? Aquele dia eu quero ficar mais em casa, quietinho, não quero me fazer muita coisa. No dia do aniversário é um período de reflexão, sabia? O dia do aniversário não é só festa. O período do aniversário também é um momento onde a gente vai refletir onde está a nossa vida, para onde nós estamos indo, se nós estamos vivendo o que nós fomos planejados a viver, se temos conquistado aquilo que sonhamos. E nesse período de festa, a gente talvez no dia a gente fica meio pensativo. Talvez seja um tempo que não é só de alegria, de festividade, mas de reposicionar o lugar onde Deus nos plantou. Talvez seja um lugar onde nós vamos discernir e dizer, olha, somos muito agradecidos pelo que já vivemos. Mas Deus, nós nos levantamos como Neemias nesse tempo, porque nós queremos ainda mais fazer diferença no lugar onde o Senhor nos plantou. Amém, igreja? Quem é grato ao Senhor por esse lugar? Quem já viveu o milagre aqui, irmãos? Quem já foi liberto aqui? Glória a Deus. Quem já foi salvo aqui nesse ambiente? Aceitou Jesus aqui? Glória a Deus. Muito mais o Senhor tem para fazer.
As portas lá fora estão queimadas. Mas eu oro e creio no meu coração que tem uma igreja se levantando em fervor como Neemias, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Você pode por um instante, ainda sentado, fechar os seus olhos. O Ministério de Louvor pode chegar para cá. O Jesus é poderoso para mudar circunstâncias, realidade. Talvez o que Jesus deseja ouvir de você hoje com essa palavra seja uma frase tão pequena, mas tão poderosa. Eis-me aqui, Senhor. Jesus quer reconstruir essa cidade. Jesus quer fazer algo novo nesse lugar. Talvez você me escute, talvez você diga assim: pastor, eu sou tão descrente sobre isso. Será que Deus está realmente desejoso em fazer isso? Pelo menos é isso que a Bíblia me diz, irmãos. Que Deus, Ele tem desejo. A palavra de Deus para nessa manhã para nós é: eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz. Pensamentos de fazê-los prosperar. E Deus vai usar os seus. Porque Ele não nos chamou para ser monumento. Deus nos chamou para se movimentar. Deus nos chamou para conquistar os lugares onde são dominados pelas trevas. Estava conversando esses dias com uma líder. E a gente estava conversando que muitas vezes Sanbalat e Tobias, ele vai se levantar mesmo. E é muito triste quando se levanta no nosso meio. É muito triste quando os ataques não são de fora, são de dentro. Mas nós estamos orando. Porque nós estamos envolvidos, tão envolvidos com uma grande obra. Você está envolvido com a obra de Deus nesse lugar, irmão? Vou perguntar de novo, você está envolvido com a obra de Deus nesse lugar? Porque Deus também não te chama para ser espectador, espectadora. Observar. Deus não te chamou para ser um sommelier da igreja, para experimentar, para provar e depois dar nota. Deus nos chamou para que a gente coloque a mão na massa e a gente seja instrumento de salvação às pessoas ao nosso redor.